Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre. Logicamente que eu vou envolver a reforma previdenciária, não tem como não escapar desse assunto ainda, tá? É porque é um assunto extenso e eu faço vídeos pequenos, então não dá muito para entrar a fundo a respeito desse assunto, tá? Mas hoje eu gostaria de tocar num assunto um pouco mais para que vocês entendam o que está realmente acontecendo dentro do plano econômico do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, ele aí, como todo mundo sabe, ele é um economista o pessoal fala de Chicago Boys, né? Que é dos liberalistas lá de Detroit, né? Da escola de Detroit. É, e ele está querendo trazer para cá, para o Brasil, né, a ideia desse liberalismo, né, dessa direita liberal que o pessoal costuma dizer. O que ocorre? Tá? Em 1989, houve uma reunião em Wall Street, né? Nessa reunião constavam dois dos mentores, dos maiores mentores do movimento neoliberal, né, nos Estados Unidos, né, que foi o economista John Williamson da International Institute of Economy of Washington, onde os membros do Fundo Monetário Internacional, do FMI, né, do Banco Mundial e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos organizaram um consenso de Washington, tá? E aí lá dentro dessa reunião eles fizeram lá uma espécie de como se fosse uma regra para que você pudesse atingir ao neoliberalismo, né? E dentro dessas regras, eles formaram lá umas regras onde você tinha etapas para que você pudesse alcançar aí as metas para se tornar um país neoliberal, tá? Vamos lá, dentro do consenso de Washington, né? E aí eles têm lá os 10 mandamentos dele, né? E você deveria usar esses 10 mandamentos como etapa para construir uma base, e dentro dessa base aí você realmente ir construindo as outras partes, né? Que aí realmente você chegaria a ser um país como os Estados Unidos, por exemplo, tá? Se é essa a intenção que o Paulo Guedes quer com o Brasil. Mas vamos lá, eu vou listar aqui para vocês entenderem e depois eu vou explicando uma a uma, tá? Primeiro, disciplina fiscal. Segundo, redução de gastos públicos. Terceiro, reforma tributária. Quarto, juros de mercado. 5. Câmbio livre. 6. Abertura comercial. 7. Eliminação de restrições ao movimento estrangeiro direto. 8. Privatização das estatais. 9. Desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas. Tá? E 10. Direito à propriedade legalmente garantido. Bom, vamos lá. Então, para você alcançar ao neoliberalismo, você tem que construir uma base, logicamente. Não tem como você construir um país neoliberal se você não construir uma base. Porque isso aí é a mesma coisa de você construir uma casa sem alicerce, ok? Então, por que começar a disciplina fiscal? Porque a disciplina fiscal ela vai te dar uma base para que o país ele possa exercer como que eu posso dizer, vou jogar balanço, mas não é balanço a palavra normal, a palavra correta. Seria um prognóstico de valores. Por exemplo, eu posso fazer uma projeção, chutar valores baixos, eu posso fazer uma projeção que, colhendo de 1 centavo por empresa, eu vou ter R$ 100 no mês. Isso é uma projeção, estou colhendo valores baixos, tá? Para que vocês entendam. No final do ano, no final do mês, eu terei R$ 100, ok?
Bom, então isso seria uma disciplina fiscal e fazer com que essas empresas também honrem ao seu compromisso, ok? Disciplina fiscal, ponto base, tá? Segundo, redução dos gastos públicos. Eu não preciso dizer nada, todo mundo sabe que aqui no Brasil realmente não tem o que falar sobre redução de gastos públicos, porque aqui é um carnaval, né? Vamos fazer o trocadilho do contra o Bolsonaro, né? Um carnaval, né? Já que ele realmente disse que vai cessar o carnaval. Eu até acho que dinheiro público realmente não deveria ter o tanto dinheiro que entra no carnaval, mas isso aí é uma opinião minha, não vou generalizar, porque eu acho que é uma questão que cabe a cada um e cabe ao Ministério da Cultura também resolver, ver o que é viável e o que não é. Tá? 3. Reforma tributária. Cara, como que você vai construir um país? Como que você vai fazer girar o capital? Como que você vai fazer com que as empresas tenham ganho se você não fizer essa reforma? Isso aqui é primordial, tá? A reforma tributária é primordial e deveria ser a primeira base do governo Bolsonaro. Mas não, eu vou chegar lá. Por quê? Porque com a reforma tributária, as empresas elas poderiam contratar mais, né? Fizesse uma reforma que realmente fosse uma coisa muito boa, realmente fosse uma coisa muito boa, muito compensadora, tanto para as empresas quanto para o governo teria aí um giro melhor de mercadoria, um giro melhor na economia, né? E o povo passaria a poder ter uma aquisição melhor, né? Porque se as empresas elas têm uma carga tributária menor, elas podem contratar. Contratando, tem mais dinheiro no mercado. Ok, ponto passivo. Juros de mercado. Tá? Juros de mercado nada mais é do que você impor ao mercado, ao seu mercado, que você tenha uma estabilidade de juros, tá? Coisa que aqui no Brasil também não tem, ela é disfarçada. Parece a você que você não tem inflação, que você não tem isso, que ela é controlada, mas na verdade não é. Na verdade não é. Porque você não consegue ter um controle de gastos, né? As coisas não tem um padrão de valor. Você pode comprar uma caneta numa papelaria aqui, ela custa, sei lá, R$1,50, e você vai comprar em outro lugar, ela pode custar R$2,50, a mesma caneta. Então você não tem um padrão de valor, você não tem um juros de mercado. Você não tem um juros de mercado nem para dívida interna, né? Que aqui é um absurdo, né? Os juros que a gente paga para os bancos, que aliás é um dos motivos da reforma, é um dos motivos não, é o motivo principal da reforma trabalhista. Eles podem fazer isso, falar para vocês que não é, como o governo está fazendo e como muita gente está fazendo, que é uma verdadeira canalice de quem está fazendo isso. São canalhas tentando enganar o povo. Porque a verdade é que nem o governo Dilma, nem o governo do seu Michel Temer e nem o governo do Bolsonaro agora querem abrir a caixa preta para a gente saber o que é o rombo, o que é essa dívida, né? Até os gastos, o dinheiro que entra na Previdência, ninguém tem um número certo. Se você pegar os valores de impostos recolhidos que vão para a Previdência, elas dão 750 bilhões que recolheu agora em 2018. 750 bilhões só de impostos que compõem a cesta da Previdência. Tá? Sem contar o dinheiro que você coloca lá dentro. Tá bom? Vamos lá. Câmbio livre, né? É uma maneira aí de você também ter venda, né, de câmbio, né, com valores atrativos para o mercado. Porque se você tiver um valor de câmbio muito alto, você contrai investimentos, né? Tanto quanto para turismo, né? Quanto para propriamente investimentos no país, visando aí empresas, essas coisas assim, ok?
Abertura comercial, que abertura comercial é abertura de mercado, né? Você teria aí abertura comercial, os mercados internos e os mercados externos brigariam por um lugar dentro do mercado consumidor, ok? A eliminação de restrições ao investimento estrangeiro direto, tá? Hoje em dia já não tem mais esse negócio de protecionismo. É muito difícil um país ter um protecionismo como tinha antigamente, né? Antigamente aí os Estados Unidos mesmo era um país protecionista, né? E aí eles resolveram abrir o mercado e ainda assim, vamos dizer que não é protecionista, mas eles são protecionistas em algumas coisas sim, tá? Algumas coisas eles ditam o mercado para o resto do mundo, e o resto do mundo apenas, pelo menos os países mais que não tem tanta expressão no mercado, eles acabam cedendo aí as vontades dos Estados Unidos, que foi o caso do que aconteceu na Venezuela com o petróleo, né? A Venezuela é um país muito rico em petróleo, porém o valor do barril caiu muito, por isso que eles caíram nessa recessão que eles estão hoje, né? Então, queira ou não, os Estados Unidos também não é tão bonzinho assim como se diz, não, tá? Privatização de estatais, que é o que todo neoliberalista adora, né? Falar. Primeira coisa para eles é: não, vamos fazer um Estado mínimo. Um Estado mínimo, porque temos que acabar com a maioria das empresas, porque o Estado tem que ficar pequeno para a gente poder controlar e vender tudo baratinho, como venderam a Vale do Rio Doce, encher o nosso bolso de dinheiro e levar tudo para a Suíça. É o que a gente vai fazer. É isso. Bom, todo mundo sabe que é privatização. Não precisa nem falar. Com esse negócio aí de Brumadinho, a gente não precisa nem falar, né? O Enéas já avisava para todo mundo e ninguém deu atenção. Então, é por aí. Desregulamentação de leis econômicas e trabalhistas. Só cai no nono mandamento deles. Primeiro eles teriam que fazer toda essa reforma aqui, construir toda essa base para depois mexer aqui. Você entendeu? Por quê? Porque depois que você tem uma base, tudo funcionando direitinho, as empresas tendo um capital de giro, tendo capital de investimento, poder para investimento, podendo pagar os seus funcionários melhor, seus funcionários recebendo melhor, tendo poder para poder comprar no mercado, poder aquisitivo, para poder de repente até fazer uma previdência privada paralela à do governo, né? Porque se você depender dessa aí do governo aí que eles estão fazendo agora, você está ferrado. Você tá, desculpa meu amigo, mas você tá na roça, porque parece que eles ainda não entenderam que de muito tempo para cá, eu nem vou chutar se é do governo Lula ou é de antes do governo Lula, o que predomina no mercado trabalhista é a lei da informalidade. Quase todo mundo é informal. E o cara que é informal, ele não recolhe INSS. E se recolhe, recolhe muito pouco. Tá? Então o que vai acontecer com isso aqui? O cara que não está recolhendo, vai chegar a 65 anos, se ele faz um serviço informal, ele não vai conseguir se aposentar, gente. Ele não vai conseguir se aposentar. Ou se aposentar com 65 anos de idade, tirando 60%, o cara vai morrer de fome. Vai acontecer exatamente o que aconteceu no Chile. É exatamente o que aconteceu no Chile. Onde os velhos foram descartados. E muitos lá até se matam porque não tem o que fazer. Eles não conseguem viver com o que eles têm. Não dá para viver. Né? Um salário mínimo você já não vive. Né? Segundo o Diese, você tem um salário mínimo, você não consegue sobreviver, porque aí você tem 10% de, se eu não me engano, são 10% de energia elétrica, eles consideram aí também 10% de gás de cozinha, o aluguel aí, que vai mais ou menos
sei lá, se o cara paga aluguel, né? Vamos supor aí que o cara paga um aluguel, vai 40% do que ele ganha, mais 30% mais 60% cesta básica e remédios. Então o cara já não consegue viver, não dá. Não dá para viver. Não dá para viver. Uma casinha mínima aí, se você achar uma casa por R$ 400 hoje em dia, você tem que dar graças a Deus. Porque não acha. Então o cara vai morar na favela. E o que esse governo parece que não entende, que quanto mais ele fazer a separação de classes, mais problemas o Brasil vai ter, mais gastos o Brasil vai ter. Vai ter gastos com violência, vai ter gastos na área da saúde. E o governo parece que não entende. O governo não entende. Não é que eles não entendem, eles não querem saber. Então, gente, do que eu estou falando aqui, nem o próprio Paulo Guedes está fazendo neoliberalismo. Porque para fazer o neoliberalismo você precisa realmente de uma base. Se você não tiver uma base, você não vai conseguir fazer. É a mesma coisa de você colocar tijolo em areia. Vai bater um vento, ele vai cair. Pessoal, digam não a essa reforma. Ela é maléfica. Ela é maléfica ao povo. Ela é maléfica a todos nós. Vamos dizer não, tá ok? Eu vou pedir para vocês uma coisa que eu nunca peço, nunca pedi até agora, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal aí, dê uma força, né? Para que eu possa estar trazendo mais coisas, para que eu possa me aprofundar mais, para que eu possa ter mais tempo também para poder trazer coisas melhores, né? E vamos junto, gente, vamos acreditar que a gente pode mudar essa situação, que a gente pode mudar esse país, tá bom? Abraço a vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.